Olá você, que o Eterno vos abençoe. Bom, o título da mensagem de hoje é Aonde é o culto verdadeiro ao Eterno? Bom, coloquei a foto de uma réplica do templo nesse vídeo para mostrar aonde era o culto no templo. Coloquei esta foto para que os ouvintes saibam o que é o templo, que as escrituras falam. O templo judaico, o centro do culto que os hebreus cultuavam ao Eterno. Aonde é o verdadeiro culto? Agora, na Berit Hadashah, na renovação da aliança. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para responder uma questão bem interessante que ontem eu tentei responder, mas a internet não nos ajudou e caiu a transmissão. E estou fazendo essa transmissão para responder. Como eu cultuo ao Eterno? Bom, é muito simples. Eu fui por mais de 20 anos evangélico, cristão. Eu sempre pensei, imaginei que servir ao Eterno, ou cultuar a Deus, era quando eu ia em algum culto. Quando eu ia na quarta, ou na sexta, ou no domingo. Para minha surpresa, eu comecei a estudar as escrituras, porque o Eterno me chamou para isso. E eu comecei a ver que eu estava totalmente equivocado. E eu descobri, com a leitura da palavra, que Deus só reconhece um único templo. E esse templo que foi reconhecido, ele começa no deserto. Ele era primeiramente chamado de Mishkan, o tabernáculo, que depois se torna, como essa ilustração que é apenas uma foto ilustrativa, é uma réplica de como seria o templo de Salomão. Não de Salomão, mas que Salomão edificou. Bom, estamos nessa área aí que tem um sinédrio lá no lado esquerdo. No lado direito da foto está o templo. Existe um pátio aí. Do outro lado existe um outro pátio. Existe o pátio onde os gentios podiam ter acesso. Dentro do templo, que está à direita dos ouvintes, está o templo, que tem uma primeira entrada onde é o pátio das mulheres, depois o pátio dos israelitas, depois o templo onde só os Kohanim entravam. Bom, ao ler as escrituras, eu descobri que os israelitas, eles iam neste templo 3 vezes ao ano. Ao ler as escrituras, eu descobri que os judeus não iam toda semana ao templo. Por que eu descobri isso? Porque está na Torá. Mas como eu frequentava uma igreja evangélica e que vivia sobre uma teologia de anulação da lei, não existia lógica eu ler ou estudar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, profetas e tal. Mas quando eu comecei a estudar, porque Deus, o Eterno, me levou a estudar, eu descobri que o templo, o judeu era obrigado a ir só 3 vezes ao ano e nas festividades fixas. São as únicas datas que o Eterno obriga o homem judeu a ir ao templo. Por que isso, Felipe? Porque se você olhar o mapa da época, Jerusalém fica muito longe da Galileia. Naquela época não existia carros, como hoje nós temos, avião. Então era feito esse trajeto em 8 dias, da Galileia até Jerusalém. Não era um percurso fácil. Além de ser uma caminhada perigosa pelos desertos, tá? Todo judeu tinha que ir 3 vezes ao ano. Então fica evidente pela leitura da palavra que só era obrigado a ir ao templo 3 vezes ao ano nas festas bíblicas e algumas exceções. Por exemplo, quando o seu filho nascia, tinha que circuncidar, pagaram alguma oferta
voluntária ou alguma oferta pelo pecado, você tinha que ir no templo, fazer um voto de nazir, e assim por diante. Existia algumas exceções, mas obrigatoriamente era 3 vezes ao ano que um judeu ia no templo. E aí a minha pergunta aos ouvintes é se as pessoas já pararam para ouvir essa frase, que os israelitas, eles tinham que ir 3 vezes ao ano. Estou falando de 365 dias, eles tinham que ir 3 oportunidades no templo. Bom, baseando-se nisso, eu vou explicar como é meu culto ao Eterno. Porque o tabernáculo que se torna esse templo que está aí, primeiramente o Mishkan, o tabernáculo, ele vai ser desativado para dar lugar ao templo. Porque Davi então decidiu construí-lo porque ele viu que ele morava num palácio e Deus ficava numa tenda. E aí Salomão constrói, porque o Eterno disse que Davi não poderia construir esse templo. Davi constrói, e aí dentro desse espaço magnífico, que não é pequeno, era feito, entregue os dízimos. Existe aí dentro uma repartição chamada Casa do Tesouro. Existem lugares onde as mulheres tinham limites, elas não poderiam ir além. E também existiam os limites dos gentios aí dentro dessas muralhas, havia tudo isso. Bom, o que eu quero dizer, e vou resumir esse áudio aqui para ficar para os ouvintes. Eu cultuo o Eterno, depois de ler a Bíblia, eu descobri o seguinte, que dos mandamentos que o Eterno deu, a sua maioria é fora do templo. Sim, a maioria dos serviços ao Eterno, porque a palavra culto significa avodar, significa serviço, significa trabalho. Então o Eterno fixou algumas datas de ir ao templo, mas a maioria dos mandamentos e serviços ao Eterno é fora do templo. Por exemplo, você não ora só quando vai no templo. Se você realmente é alguém que tem uma intimidade com o Eterno, ama o Eterno, tem uma aliança com Ele, você não depende de ir no templo para orar. Você não depende de ir no templo para agradecer a Ele pela sua vida, por mais um dia de vida, por ter acordado, por estar de pé. Quando você pega a sua refeição, você cita uma brahá, uma bênção, agradecendo a Ele por te dar condições de viver e te dar os recursos, o pão que sai da terra. Isso é serviço ao Eterno. Quando você vê um pobre necessitado, você vai e ajuda esse pobre. Quando você ajuda um idoso, quando você ajuda um órfão, quando você ajuda uma viúva, você está servindo ao Eterno. Quando você ama o seu próximo, você está servindo ao Eterno. Quando você tem misericórdia, você está servindo ao Eterno. Quando você intercede por alguém, você está servindo ao Eterno. Então você mais serve ao Eterno fora do templo do que dentro do templo. Mas eu, na minha humanidade e na minha pequenez de entendimento, eu achava que 3 vezes ao culto em uma igreja eu estava cultuando a Deus, mas eu me enganei completamente, porque eu descobri que os maiores serviços do Eterno estão fora do templo. Porque, ora, no ano 70, Tito Vespasiano destruiu esse templo. Esta réplica é somente uma ilustração, mas Tito Vespasiano destruiu todo o templo, só ficou a parte onde é o Muro das Lamentações. Então, desde o ano 70, não existe mais o culto que era feito no templo. E ora, eu pergunto a vocês, paramos de servir o Eterno porque não temos templo? Só que hoje muitas pessoas acham que precisam de ir num templo porque senão estão desviados da fé. Muitas pessoas acham que se não forem num templo elas não são crentes. Ora, eu acho que elas nunca leram a Bíblia, porque se lessem a Bíblia iriam descobrir que o Eterno está em todo lugar. Ele é onipresente, ele está em qualquer lugar. Só que as pessoas confundem uma assembleia com um templo. E é aí que entra o erro teológico. Confundir sinagoga com templo. Sinagoga não é templo. Templo é o que está na foto aí que eu coloquei nesse áudio. Isso é templo. Isso é chamado de templo. Mas sinagoga é um lugar de reunião. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Ninguém vai na sinagoga para servir o Eterno. A pessoa vai na sinagoga para se reunir ali e estudar a Torá, mas o serviço é fora.
Você ora a Deus fora, como eu disse, você guarda o Shabat na sua casa, você presta os serviços a Deus mais no seu dia a dia. Por exemplo, ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar é uma mitzvah que o pai tem a obrigação de ensinar o filho o caminho do eterno. E esse tipo de serviço você não faz no templo, você faz no dia a dia. E então aonde que eu sirvo a Deus? As pessoas podem me perguntar: eu sirvo a Deus todos os dias. Quando eu levanto, agradecendo ao Eterno. Quando eu vou dormir, eu olho para os céus e agradeço ao Eterno. Estou sempre orando pelas pessoas, levantando a mão, estendendo a mão de misericórdia. E não deixo de me reunir com os irmãos. Estou sempre fazendo comunhão com os irmãos, comendo junto, falando da palavra, ensinando a palavra, dando conselhos. Eu não sou mais um dependente de templo. Eu não sou mais um dependente de uma denominação. Eu aprendi que servir o Eterno não é pertencer a uma denominação. Só que algumas pessoas nem me ouvem porque elas ficam impactadas quando ouvem eu dizer que eu sirvo o Eterno longe da denominação. Só que isso está nas Escrituras. Yeshua passou o maior tempo dele na Galileia. Aí eu pergunto: existia templo na Galileia? Yeshua passou 1 ano e meio só em Cafarnaum. Existia templo em Cafarnaum? Não existia templo em Cafarnaum. Existia sinagoga. Sinagoga não é templo. Eu vou repetir: sinagoga não é templo. Templo não é sinagoga. O templo é o lugar do serviço, das festas bíblicas, dos sacrifícios, aonde o Kohen Hagadol fazia os sacrifícios, apresentava as ofertas, o incenso, aonde ele entrava no Santo dos Santos e fazia expiação pela nação, aonde ele citava a bênção araônica, Yevareh Adonai. Ele citava a bênção araônica sobre o povo de Israel. Isso é templo, aonde era feito os sacrifícios, era onde era feito todo tipo de serviço concernente a isso. Onde os Kohanis ficavam recebendo os dízimos, onde os Kohanis ficavam cuidando do serviço que era exclusivo do templo. Mas na Galiléia não existia templo, em Cafarnaum não existia templo, em nenhuma das cidades vizinhas existia templo, existia sinagoga. E hoje as pessoas estão confundindo sinagoga com o templo. E fica as pessoas aí sem entender o que é uma coisa e o que é outra. Sinagoga vai surgir para que a Torá não caísse no esquecimento. Então sinagoga seria uma sala de reunião, onde as pessoas se reúnem para estudar. Porque naquela época nem todo mundo tinha um exemplar da Bíblia. As pessoas hoje tentam ler a Bíblia com a mentalidade de 2017. E é aí que elas erram. Elas se esquecem que para ter um papiro, o papiro era muito caro, um códex era muito caro, ter tinta era muito caro, escrever uma carta era caríssimo, e as pessoas nem param para estudar, para entender por que as pessoas dependiam de uma sinagoga, porque não existia Bíblia para todo mundo, porque a Bíblia era escrita na mão, eram os escribas que escreviam à mão as Bíblias. Então cada sinagoga tinha um exemplar da Torá, para que cada cidade não caísse no esquecimento do estudo da Torá. Só que as pessoas não querem entender que a Torá ela está na sinagoga para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus registrada naqueles livros. Por isso que Esdras repartiu a Torá em 54 porções, para que todas as vezes que uma comunidade estivesse estudando, eles ouvissem acerca da Torá e não se esquecesse dos mandamentos dados pelo Eterno. Só que esses mandamentos que é lido na Torá não é para se viver dentro da sinagoga. As pessoas não entendem que eles iam lá aprender porque eles não tinham Bíblia. Eles iam aprender os ritos e aprender os mandamentos para viver aqui fora. Isso é a palavra de Deus. Aonde você serve é o Eterno, irmão Felipe? Eu sirvo em todo lugar que eu piso meus pés. Eu sou crente dentro de casa, fora de casa, na rua, dentro do banco, fora do banco, em qualquer lugar eu sou crente. Como que é o seu serviço a Deus? Meu serviço a Deus é o que eu faço. Eu oro a Deus, eu glorifico a Deus, eu canto com a minha família, eu louvo o Eterno. Se tiver que me reunir com um grupo, eu me reúno. Se não tiver grupo nenhum, eu continuo me reunindo, porque assim é o serviço ao Eterno. E como que eu sei o que o Eterno quer que eu faça? É só lendo a Bíblia, é só lendo a Torá, é só lendo as Escrituras. Só que as pessoas estão tornando algo que estão fazendo das sinagogas um templo.
E isso aí é um problema sério, sabe por quê? O templo foi destruído no ano 70, mas quando Cristo morreu, no ano 33, o véu do templo se rasgou. E o que estava atrás do véu? A Arca da Aliança. E o homem se tornou o quê? Uma arca. O homem se tornou um templo, aonde Deus habita, se é que as pessoas hoje estão convidando Deus para habitar nelas, mas pela Bíblia fica evidente que o Eterno sai do templo para viver dentro das pessoas. Imaginemos então que todos os crentes revestidos da Ruach HaKodesh são um templo móvel, é templos andando, é uma arca da aliança andando. Sim, e essa é a verdade. Quando nós nos reunimos com os nossos irmãos, é para apoiar um ao outro, é para fortalecer um ao outro, é para saber se os irmãos precisam de ajuda. É para isso que nós nos reunimos, não é para cultuar a Deus. Irmãos, cultuar a Deus não é fazer um culto de 2 horas louvando e lendo a palavra. E existe ler a palavra e cultuar faz parte do serviço, sim. Só que as pessoas não entendem que o serviço ao Eterno não está resumido em cantar, em louvar e ler a Bíblia. Não é só isso. Só que as pessoas precisam entender que a vida deles do lado de fora tem que ser a mesma do que é lá de dentro do culto. Porque somos o que somos. Os anjos do Eterno nos olham e vê quem nós somos. O céu está testemunhando quem nós somos de verdade. Não adianta eu ser algo num lugar, num espaço geograficamente falando, eu ser alguém dentro de um culto e lá de fora eu ser outra pessoa. Porque o Eterno está vendo, os anjos dele estão vendo e os demônios estão vendo. Vocês acham que os demônios não sabem quando nós somos hipócritas, quando nós estamos usando capa? Até os demônios sabem quando somos sinceros ou não. Os anjos de Deus sabem, porque não há nada oculto no mundo espiritual. Então o que acontece? Aonde eu sirvo a Deus, se alguém perguntar onde o Felipe serve a Deus, eu sirvo a Deus todos os dias. Eu sirvo a Deus todos os dias, em qualquer lugar. Eu não dependo de uma sinagoga para cultuar a Deus. Eu vou repetir, algumas pessoas acham que eu sou desviado da fé porque eu não digo que eu não sou mais cristão. Não, eu digo que eu não pertenço mais a um sistema religioso chamado cristianismo. Mas eu continuo servindo a Deus. O Eterno é minha vida, o Mashiach vive em mim. Só que eu quero explicar às pessoas que muitas das vezes pensam que aquelas pessoas que saem do sistema religioso são desigrejados. Sabe, o que é igreja? Igreja no hebraico é carral. Carral é uma assembleia. Só que a palavra sinagoga vem do grego, que também significa assembleia. Só que as pessoas não entendem que quando a comunidade se reúne, ela se torna uma sinagoga ou uma carral. Quando a sinagoga esse nome foi usado, sinagoga em grego, para dizer uma reunião de pessoas. Só isso. Um grupo de pessoas se reúne, é uma sinagoga, é uma carral, uma querrilá. Então o que a gente precisa... O que a gente precisa saber? A gente precisa saber, em nome de Yeshua, um abraço ao Fábio Pires, que o Eterno te abençoe, Fábio. A gente precisa saber o que é cultuar o Eterno. Eu não sou contra que ninguém se reúna. Só que as pessoas precisam entender o que é servir a Deus. Só que as pessoas não sabem, elas estão tão com a mente cauterizada que elas acham que servir a Deus é frequentar um culto sexta e domingo. Só que isso é apenas uma reunião, que em grego se chama sinagoga. A palavra sinagoga significa assembleia. É uma reunião de pessoas. Só que o serviço a Deus é muito mais elevado do que se reunir com irmãos. O serviço a Deus é diário. Yeshua vai dizer aos fariseus em Mateus 23. Vocês dão o dízimo, mas vocês estão negligenciando os principais mandamentos da Torá, o que tem mais peso na Torá: justiça, misericórdia e fé. Eu te pergunto, justiça você se pratica só dentro de um culto? O que é justiça? O que é ser justo, irmão? Ser justo é alguém que anda em retidão, integridade. É alguém que paga as contas em dia. É alguém que ama o seu próximo, faz tzedakah, porque a palavra tzadek, tzedakah vai vir da mesma raiz.
Então alguém que é justo faz tzedakah, não tem como fugir disso. Então tzedakah você faz só dentro do templo? Do lado de fora não faz? Né? Isso nós precisamos colocar em pauta, nós precisamos falar sobre isso. Aonde eu sirvo a Deus? Você serve a Deus na tua vida, na tua nefesh, porque o Eterno diz em Deuteronômio 6,4: ame o Eterno com todo o teu coração, leve, com toda a tua nefesh e com todas as tuas forças. Você serve a Deus na tua vida. Se você entender isso, você vai ser bem-aventurado e você vai receber grandes revelações de Deus. Você vai sentir Deus na tua vida. Você vai ver que o Eterno é real. Se você sair da religiosidade e se você aprender o que é avodá, o que é serviço. A palavra avodá é culto na tua tradução, mas a palavra avodá significa literalmente serviço. Nós somos servos de Deus, então servimos ao Criador. Quando nós reunimos com nossos irmãos para apoiar eles, nós estamos servindo a Deus? Sim, nós estamos. Só que quando eu estou lá no asilo, ajudando os idosos, eu também estou servindo a Deus. Quando eu estou cuidando de uma viúva, eu também estou servindo a Deus. Quando eu estou orando pelos meus irmãos para que Deus salve eles, eu estou servindo a Deus. Então eu não estou limitado à assembleia, tá bom? Então é importante reunir? Sim, se tiver um grupo para se reunir, eu não sou contra. Mas o que nós precisamos ensinar ao público é que serviço a Deus é fora das reuniões, não só dentro. É dentro, sim, uma parte se faz, mas é bem pequena a porcentagem que se faz dentro de um espaço geográfico. Vamos colocar em porcentagem 1% que se faz dentro de um espaço geograficamente falando, e 99% se faz fora. É do lado de fora que você mostra que tu serve ao Eterno. Eu vou dar um exemplo disso. Ananias, Misael e Azarias estavam na Babilônia. Lá não tem templo, nem tinha sinagoga. Nabucodonosor fez uma estátua e disse: adora a minha estátua. Eles disseram: eu não vou adorar, só adoro o Deus de Israel. E eles foram jogados na fornalha. Segundo a Bíblia, isso é santificar o nome do Eterno. Eles serviram o Eterno longe do templo e longe da sinagoga. Eles estavam os três reunidos dentro da Babilônia. Daniel, sem templo e sem sinagoga, servia o Eterno e orava 3 vezes ao dia. Qual era o culto que Daniel ia? Qual era a sinagoga que Daniel ia? Qual era a sinagoga que Ananias, Misael e Azarias ia? Não existia sinagoga na Babilônia. Eles serviam o Eterno nas vidas deles, no dia a dia. Eles não adoraram os deuses da Babilônia, eles não comeram os manjares de Nabucodonosor, e eles serviram a Deus longe de templo e longe de sinagoga. Como é que as pessoas acham que servir a Deus é só dentro da sinagoga? Qual era a sinagoga que Elias ia? Elias era do reino do norte e o templo era no reino do sul. Qual era o culto que Elias ia, meus irmãos? Pare para pensar. Hoje as pessoas estão com a mente cauterizada e não conseguem entender a verdade é que Deus quer que você sirva a Ele todos os dias. Tá bom? Então fica a minha resposta àqueles que ficam perguntando, questionando, aonde Felipe cultua? Como é o culto dele? O culto a Deus eu aprendi a palavra de Deus e eu comecei a ver o que Deus aprova e o que Deus quer para mim, eu fui cumprindo. Então o que é servir a Deus? É cumprir a vontade do Eterno, tá bom? Quando pergunta como é a liturgia lá do culto do Felipe, que algumas pessoas acham que eu abri uma sinagoga e eu tenho um rito diferente e que eu fico levitando, sei lá o que as pessoas andam pensando, tá? Então meu vídeo resposta às pessoas que ficam perguntando como é meu culto a Deus. O meu culto a Deus é servir ao Eterno com a minha alma, com o meu coração e com todas as minhas forças. É assim que eu sirvo ao Eterno. Me reúno, vem pessoas aqui, eu me reúno, eu oro, eu falo da Bíblia, Deus me usa, eu falo, sabe? Mas eu não fico limitado mais a um espaço geográfico. Um abraço à irmã Rosângela, irmão David Aureliano Araújo. Todos os irmãos que depois vão assistir esse vídeo. Eu fiz esse vídeo e coloquei essa foto do templo para mostrar às pessoas o que é um templo, tá? Existe diferença, eu já fiz um vídeo lá no canal do YouTube o que é templo e o que é sinagoga. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá? Então as pessoas hoje quando elas dizem vou à igreja, é uma frase errada. Quando elas dizem vou no templo, é uma frase errada.
As pessoas falam coisas sem saber o que estão falando, né? Esses dias minha mãe esteve aqui, ela disse, eu vou na igreja. Eu disse, não, a senhora é a igreja. A senhora vai se reunir com a igreja. Sabe, quem tem que ensinar isso ao povo? São os pregadores, são os ensinadores. Então nós estamos aqui para ensinar a palavra e compartilhar a palavra de Deus. Então a igreja se reúne, é porque a palavra igreja vem da palavra carral. E a palavra carral é a mesma que sinagoga. É comunidade, é um povo que se reúne, é uma assembleia de pessoas. Tá bom? Então fica aí a minha resposta àqueles que ficam perguntando aonde eu cultuo a Deus. Eu não cultuo a Deus no templo, porque o templo foi destruído. Então eu não cultuo a Deus no templo, eu só tenho um lugar para mim servir o Eterno, que é na minha vida. Mas eu me reúno com pessoas, sim. Me reúno com pessoas, já tive a oportunidade de ir na Beit Rehovot, no Espírito Santo, né, lá, os nossos irmãos lá. Fui muito bem recebido lá na Beit Rehovot. Aqui na minha casa já tive reuniões com pessoas da sinagoga do Rio de Janeiro, né? Mas eu aprendi e fui liberto de uma quelipá. Uma quelipá é uma casca que me prendia a um sistema e que eu achava e estava aprisionado, que eu só servia a Deus quando eu ia nesses lugares, e foi diferente. Mas eu vou dizer algo para os irmãos, quero finalizar a transmissão. Depois de saber que o nosso serviço na nossa vida é pessoal, dia a dia, eu vi que tem mais responsabilidade do que antes. Porque quando você está com a mente cauterizada, você acha que você vai no culto, senta lá, ouve uma pregação, é membro de uma igreja, dá o dízimo lá e faz todo o processo que todos nós já passamos por isso, a gente acha que já fez o nosso papel diante de Deus. E isso é um engano tremendo. E quando eu aprendi que servir o Eterno é fora do tempo, eu vi que eu tenho muito a mais para fazer pelo Eterno do que eu pensava. E é aí que entra a responsabilidade, que as pessoas acabam não percebendo, que quando você passa por um necessitado, se tu vira as costas para ele, Deus já anotou no caderninho dele. Se tu vê uma viúva e não ampara, está assinado lá no céu. E é assim que é serviço. Se tu não faz, a Bíblia diz que tu vai prestar conta. E eu vou prestar conta. Então servir o Eterno aqui fora é muito mais difícil. É muito cômodo dizer que eu sirvo a Deus dentro de um templo 2 vezes por semana. Porque eu tenho o achismo que eu só tenho responsabilidade naquele lugar. E com aquelas pessoas que estão ali. Isso é errado. Isso não é verdade. E Yeshua pregou mais fora do templo do que dentro do templo. Leia a Bíblia e veja quantas vezes Yeshua foi no templo. Veja quantas os discípulos dele que ele ganhou foi fora do templo. Ele sentou a primeira pregação dele, que ele ganhou Pedro e os discípulos para Yeshua. Ele sentou no barco de Pedro para pregar a palavra. Tá? E ele pregava andando pela praia, andando pelos lugares aonde ele andava. Tá? Fica essa mensagem para os irmãos e que o Eterno os abençoe. O Todo-Poderoso possa nos ensinar a cultuar a Ele, que o Todo-Poderoso possa nos ensinar o que é serviço a Ele. E eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa mensagem e vão ser edificadas, outras pessoas vão começar a me ouvir e vai achar que eu sou, sei lá, alguém que é desigrejado. Só que a Bíblia diz a seguinte frase, irmã Rosângela: irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Não é por força nem pela violência, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Que o Eterno conceda mesmo a emular as pessoas, que elas possam aderir ao verdadeiro caminho eterno. Tá? Não sou contra se reunir, eu me reúno. Eu tenho vários vídeos no YouTube com pessoas aqui em casa. Já fiz festividade aqui na minha casa. Já comemorei Pessa, já comemorei Sukkot. Eu me reúno. Mas eu deixo bem claro para as pessoas que o verdadeiro serviço ao Eterno não é só quando estamos reunidos com os irmãos. É diário, é todo dia. Se eu vou na rua, eu tenho que saber que eu estou servindo a Deus 24 horas por dia. Porque eu tenho que temer a Deus e amá-lo, não é 2 vezes por semana, é todo dia. Então quando eu vou na rua, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus. Então que isso precisa ser falado. As pessoas precisam sair dessa quelipá, dessa prisão, sabe? Essa prisão que aprisionou as pessoas, que elas não conseguem ver que o Eterno, ele é todo poderoso,
está em todo lugar ao mesmo tempo? Ele me ouve e ouve você simultaneamente. Ele ouve os 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo e não confunde as vozes. Olha como que o nosso Deus é. Que Adonai Elohim nos abençoe. Eu sinto a presença do Eterno, sabe por quê? Quando eu falo dessas grandes coisas, eu vejo que o Eterno está falando através da nossa vida, porque nós sabemos que as pessoas estão cativas e precisam ser libertas. Que Adonai vos abençoe. Um abraço a todos. Fiquem na Shalom do Eterno. Esta vez eu coloquei a réplica do templo. Na outra, eu vou colocar a réplica de uma imagem de uma sinagoga. O que é templo e o que é sinagoga. Para as pessoas saberem e ficarem cientes. Realmente, irmã Rosângela, eu vou dizer algo para a irmã e para todos que vão ouvir depois esse vídeo. Depois que eu aprendi a servir o Eterno, longe da sinagoga, eu ganhei muito mais intimidade com Deus. Grandes revelações o Eterno me deu. E eu vou dizer algo para a irmã. Foi muito mais edificante e eu consegui extrair muito mais sabedoria, conhecimento e verdades quando eu comecei a andar com Deus. Andar com Deus é andar com Deus. Sabe? É você saber que todos os dias Ele está ali. E saber e sentir o temor dele ali. Eu sinto todos os dias. Minha vida nunca mais foi a mesma quando eu aprendi que eu sirvo a Deus 24 horas. E que eu não sou mais um dependente. Quando eu chego em casa, por exemplo, eu vou no templo, sirvo a Deus, canto a Deus. Eu chego em casa, eu continuo louvando a Deus. Só que vai ter situações que as pessoas muitas das vezes vão servir a Deus num espaço geográfico. Vai chegar em casa, parou de servir a Deus. Vai ver novela, vai ver a rede de lixo de televisão, vai ver aquelas programações imorais, sabe? Programações que não são decentes para um homem de Deus, sabe? Muitas pessoas servem a Deus num espaço geográfico, mas fora da igreja, não olha para o irmão, não cumprimenta, não dá paz, sabe? Então o que adianta eu ficar dentro de um templo, dentro de um espaço geográfico, dizendo que estou servindo a Deus, do lado de fora eu não sou aquilo que eu digo que sou lá dentro? Sabe, no ano de 96 eu vim da roça para a cidade de Nova Friburgo e eu entrei dentro de uma igreja. Eu fui numa igreja com meu avô, chegando lá eu achei algo estranho, porque na igreja que eu frequentava, todo mundo era conhecido, todo mundo se amava. Eu entrei numa igreja maior, onde as pessoas olhavam e não me cumprimentavam. Olha, eu nunca fui tão constrangido com meus 14 para 15 anos de idade, como eu fui naquela outra igreja que eu fui. Sabe, as pessoas quando deixam de ir no templo, aquelas pessoas que te abraçavam dentro da sinagoga, dentro da igreja, muitas pessoas quando te veem nem te cumprimentam mais. Quantos cristãos passam por mim e não me dão a paz porque acham que eu sou desigrejado? Quantas pessoas não me cumprimentam mais como evangelista, porque se eu quisesse ser pastor eu já tinha sido 2, 3 vezes, só não quis, sabe? Para que eu quero um título eclesiástico? Eu não tenho necessidade disso. Lá nos céus está registrado meu nome, Felipe Cunha. E eu quero meu nome no livro da vida, não é no diploma. Eu já fui presenteado para ser bacharel em teologia, mas eu não quis e nem quero. Sabe, as pessoas precisam entender essa realidade. Aí eu ando pela rua, aquelas pessoas que me convidavam para pregar já não me tratam mais como antes. Aquelas pessoas que deveriam me dar a paz do Senhor, não me dão, porque eles acham que eu não sou mais crente, porque eu não vou em uma sinagoga. Isso é triste. E eu paro para perguntar, Yeshua fazia isso? Yeshua passava mais longe do templo do que no templo. Yeshua passava mais longe do templo do que no templo. E ele pregava e fazia milagres longe do templo. Leia os evangelhos, seja liberto da religiosidade. Yeshua ficava andando pela praia pregando. Quando ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, ele estava onde? Na sinagoga? Não. Ele não estava na sinagoga, ele estava em um campo aberto. Ele estava longe da sinagoga, longe do templo. Quando ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre, foi dentro da sinagoga?
Não, meus irmãos, foi na casa de Pedro. Quando ele ressuscitou Lázaro, foi dentro do templo? Não, irmãos, foi no sepulcro onde Lázaro foi enterrado, foi sepultado, né? Quando Yeshua ele curou a mulher do fluxo de sangue, foi dentro da sinagoga? Não, não foi dentro da sinagoga. Quando Yeshua curou os 10 leprosos, foi dentro da sinagoga? Não, porque leprosos não podiam entrar na sinagoga e viviam afastados. Os maiores milagres de Yeshua foi longe do templo, foi longe da sinagoga. Quando ele curou o cego Bartimeu indo para Jerusalém, quando ele passou lá em Jericó, ele curou 2 cegos. Quando ele estava indo para Jerusalém, passou Jericó, ele foi passar a noite na casa de Zaqueu. E lá Zaqueu se converte. Se você for ver os 3 anos e meio de Yeshua, ele mais evangeliza no campo aberto. Ele não fica preso dentro de sinagoga, exceto algumas vezes que ele curou. E pela leitura que eu fiz das Escrituras e faço, eu me recordo uma vez que ele curou uma pessoa dentro da sinagoga, que foi um endemoniado e um homem da mão mirrada. Os demais milagres dele foi muito mais feito longe da sinagoga e longe do templo. Sabe, ele curou o servo de um centurião. Ele nem chegou a entrar na casa do centurião, porque o centurião disse: eu não sou digno, tu entra na minha casa. Fale uma palavra e eu creio. E foi o que aconteceu. Então Yeshua passou o ministério dele. Os discípulos dele ele buscou onde? Na sinagoga, no templo? Não, irmãos. Pedro estava trabalhando, João estava trabalhando, Tiago estava trabalhando, André estava trabalhando. E Yeshua foi até eles e começou a convidá-los a ser discípulos. E eles começaram a andar pelas vizinhanças. Quando ele curou o demoniado de Gadara, que expulsou demônio que nenhum outro conseguiu expulsar, tá? Ninguém conseguia segurar aquele homem. Foi aonde? Foi no templo? Não, irmãos, não foi no templo. Quando Yeshua comemorou Pêssah, foi dentro de uma sinagoga? Não, irmãos, foi num cenáculo, num espaço lá que eles alugaram. Sabe, não foi na sinagoga, não foi no templo. Quando ele comia com os discípulos, quando ele orava onde? Ele passava a noite no monte orando. Quantas vezes nós vemos na Bíblia Yeshua orando com os discípulos a campo aberto? E as pessoas hoje no Ocidente têm uma mentalidade diferente de um judeu. Eles não conseguem entender que servir o Eterno é fora de 4 paredes. E elas ficam presas a um sistema que você passa 20 anos e você não aprende a servir a Deus. Você aprende a fazer os ritos daquela religião. Mas servir a Deus é estudar a Bíblia, servir ao Eterno. Eu vou citar o exemplo de Noé. Noé era homem de Deus, não era? Os ouvintes que vão ouvir depois vão me responder. Ele era. E aonde era o culto de Noé? Onde era o culto que Noé fazia? Qual era a sinagoga que ele frequentava? Abraão. Vou citar Abraão agora. Abraão, o Eterno disse para Abraão: Avram, lehar. É a próxima paraxá sem ser desse sábado a outra. E o Eterno disse a Abraão: venha, sai da sua terra, da casa dos teus parentes. E nós vamos ver a vida toda de Abraão. Eu não vejo Abraão indo no culto, exceto um dia que ele foi a Melquisedeque. Agora o restante da vida de Noé, de Abraão, de Isaac, não existia sinagoga. Não existia templo. Sabe, irmãos, precisamos aprender essas verdades. Fiquem na paz do Eterno. Bendito é o nosso Elohim. Um abraço a todos. Eu sei que esse vídeo, poucas visualizações serão, mas os que forem ouvir sejam edificados em nome de Yeshua. Um abraço, irmã Rosângela. Todos vocês, em nome de Yeshua.